Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão. A intenção aqui é a gente mais viver uma experiência de oração, mas é importante a gente fazer uma breve reflexão do tema que foi proposto para nós meditarmos hoje. Está em Isaías capítulo 48. Nós não vamos ler todos os versículos, seria do 12 a 22, depois você pode meditar, mas para a gente aproveitar bem o tempo nessa reflexão, vamos ver do 17 ao 18. Isaías capítulo 48, versículos 17 a 18. O tema é escutai, fiquem atentos às minhas ordens. É o tema que o Senhor inspirou para esse momento de espiritualidade. Isaías capítulo 48, 17 a 18. Diz assim, ó: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou Javé, teu Deus, aquele que te ensina para o teu bem, aquele que te conduz pelo caminho que deves trilhar. Se ao menos tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vejam só o apelo de Deus para esse momento. O apelo que Deus faz. Aqui nós estamos dentro de um contexto da profecia de Isaías, estamos já para o final, né, aqui, e esse povo ele está dentro de um exílio. Na verdade, Babilônia já está enfraquecendo, aqui nesse contexto, Babilônia já está enfraquecendo, e já vem as promessas de libertação, já vem as promessas do retorno a Israel. O povo não está em Israel, ele está na Babilônia, aqui nesse contexto. E é interessante que o povo já tinha se dado conta de que as experiências ruins que eles estavam vivendo lá no exílio da Babilônia era devido à desobediência deles. Era porque não haviam escutado o Senhor. Se você for depois tiver curiosidade, quiser ler um pouco mais o texto, alguns capítulos antes, você vai ver que Deus havia dito ao povo, havia alertado ao povo de várias maneiras. Mas o povo, mais uma vez, desobedeceu, não escutou, e aí sofreu as consequências. Consequências. Às vezes a Bíblia ela fala de castigo. A Bíblia fala muito de castigo, como se Deus ele fosse intervir para que o mal acontecesse. Mas Deus nunca intervém para que o mal aconteça. Na verdade, são consequências. Só que naquela época, o povo da Bíblia não sabia a diferença de castigo e consequência. Hoje nós temos a capacidade de entender. Então, consequências. E aí, só que quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente vai sofrer as consequências por não ouvir, que nem um pai, quando vai dar uma ordem para o filho não obedece, o filho vai sofrer as consequências, né? Só que às vezes a gente criou o hábito de jogar muita coisa na conta de Deus até. A gente joga na conta de Deus. Como o próprio povo aqui, um texto muito conhecido, mais na frente, no capítulo 49, de 14 em diante, que a gente prega muito quando fala do amor de Deus, né? De Sião dizia, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu, ou seja, jogou na conta de Deus. Deus que abandonou, Deus que esqueceu. Na verdade, não foi Deus que abandonou. Não foi Deus que esqueceu, foi o povo que abandonou, foi o povo que esqueceu os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Mas a gente tem essa mania, como o povo aqui da Bíblia, de jogar na conta de Deus até a morte, né? Jogar na conta de Deus as tragédias. Foi Deus que quis, foi Deus que nos abandonou. É Deus que está nos castigando porque nós fizemos algo, então Deus está fazendo a gente pagar por algo. Não, na verdade são consequências. Nós sofremos consequências por não escutar a Deus, por não estar atentos à voz de Deus e não obedecer à voz de Deus. E aí vai gerar consequências. E aí a gente tem que aprender a assumir o nosso BO. A gente tem que aprender a assumir a nossa responsabilidade.
para que a gente não corra o risco de perder a comunhão com Deus até, porque a gente perde justamente o que a gente joga na conta de Deus, a gente não assume a responsabilidade, sendo que a palavra de Deus diz que Deus ele não despreza um coração arrependido, não despreza um coração arrependido. E aí quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente desobedece, a gente sofre consequências por isso, e a gente não pode jogar na conta de Deus. E nem na conta de ninguém. É responsabilidade nossa. Aí nós devemos aprender a reconhecer. Era isso que o povo demorava muito a fazer. Depois de sofrer, sofrer, sofrer e jogar na conta de Deus, Deus nos abandonou, é o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor, é o Senhor. Depois de muito tempo é que eles, não, poxa, a culpa é nossa. Nós é que não escutamos, nós é que desobedecemos. Às vezes a gente demora também muito tempo a reconhecer. Nós é que não estamos escutando a Deus, nós que estamos desobedecendo. E quando a gente demora muito tempo, a gente fica, nesse tempo de demora, a gente fica jogando na culpa de Deus ou nos outros. Ou no grupo de oração. Ah, é o grupo, no grupo não está mais a mesma coisa. Ah, o grupo não é mais o mesmo. O grupo, será que é o grupo ou é você? Ah, mas aí eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Poxa, mudou a coordenação, não é a mesma coisa de antes. Não sei se acontece, eu acho que não acontece isso, né? Mas mudou, não é a mesma coisa. Antes era assim, quando era fulano, era cicrano, era assim, assim, assim. A gente tem muito essa mania de empurrar para frente aquilo que é responsabilidade nossa. Eu posso fazer minha experiência com Deus sozinho no meu quarto. Eu posso fazer minha experiência com Deus trabalhando, como eu já fiz muitas vezes, lá na Moto Honda, montando o motor de uma moto ali na correria, parafuso, zum, 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 zum. Eu rezava o texto, o rosário, pegando os parafusos, botava 10 parafusos, aí ia rezando a Ave Maria, tirando o parafuso para um lado. Naquela correria, naquela loucura, fazia tantas experiências de Deus. Até músicas saíram, composições saíram no momento daquela loucura de zum, zum, barulho para lá, para cá, e rezando, e fazendo experiências, às vezes tendo que enxugar as lágrimas para disfarçar, porque a experiência com Deus era tão forte no momento barulho, que não era nem uma igreja, não era nada, era um fuzuê doido. É porque às vezes aí a gente joga, eu não faço mais experiência com Deus porque a gente tem a mania de jogar para Deus, às vezes a gente joga até para Deus, né? Poxa, Deus não tá mais falando comigo. Deus, será que Deus não está falando mesmo? Ou sou eu que estou tapando os ouvidos? Ou sou eu que não estou sensível para ouvir a voz de Deus? A gente gosta muito de jogar. O povo fazia muito isso aqui nesse contexto. Você vai ver sempre jogando a culpa para frente, para Deus ou para outros, para outros, para outros. Aí quando eles paravam, olha só, pode prestar atenção, você vai ver isso na Bíblia toda. Na Bíblia toda, você vai ver quando eles paravam, opa, não, não, a culpa é nossa, nós é que erramos. Aí a graça voltava a acontecer na vida deles. É que nem aquele paralelo que eu sempre faço lá, Adão e Eva, lá no Antigo Testamento, quando desobedeceram a voz de Deus, erraram, aí não quiseram dar ouvidos a Deus, pecaram. Quando Deus vai tomar satisfação, desce lá, vai com o homem. Ele não vai nem com a mulher, viu? O homem é com o homem que ele vai, né? Que a ordem foi para o homem. A mulher não tinha nem saído da costela do homem ainda quando Deus deu a ordem lá para ele. Então, vai lá. Aí o que que o homem faz? Foi tu que me deu essa mulher, né? Tem aquele ditado, colocou a culpa em Deus e no mundo, né? Vem lá de Adão. Foi tu que me deu essa mulher. E a mulher joga a culpa na serpente, e aí vai. Perderam o paraíso por causa disso, porque não assumiram, não reconheceram que a culpa foi deles de não ter escutado a Deus, não ter obedecido a Deus. Só que a gente não quer a fama de desobediente, daqueles que não escutam, daqueles que não seguem, aí a gente não quer essa fama, o nosso ego é grande demais às vezes, e a gente joga para Deus, joga para todo mundo, a conta para todo mundo. E perdemos o paraíso, perdemos a comunhão com Deus. E aí a gente vem aqui para o Novo Testamento, aquele ladrão do lado de Jesus, todo errado talvez ali, mas o da direita assumiu o seu BO. Eu mereço estar aqui. Eu, Senhor, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ganhou o paraíso. Olha só como Deus se alegra com um coração que reconhece, que se arrepende, que não escutou porque
Nós somos assim. O ser humano, ele vai ter momentos em que ele não vai escutar, ele não vai dar ouvidos, ele não vai obedecer ao Senhor, vai ter momentos. E aí a gente tem que se dar conta que chega esse momento e aí e assumir a nossa responsabilidade. Porque quando a gente faz isso, aí você vai ver, você já abre os ouvidos para ouvir novamente a Deus. Senhor, eu não te ouvi, eu errei, eu desobedeci. Mas continua falando, Senhor, continua conduzindo. E aí aqui o povo estava nesse contexto, nessa realidade. Deus falando de várias maneiras, Deus aqui voltando um pouquinho no capítulo 48, Deus ele está dizendo das coisas antigas que ele já tinha falado, ele já tinha proclamado. Quando aconteceu aquelas coisas, Deus já tinha falado há muito tempo, só que o povo não tinha tido a sensibilidade de perceber. Quando aconteceu aqui o exílio da Babilônia, Deus já tinha alertado, olha, vai por aqui, não vai por aqui, desde sempre. E aí você vai ver vários outros momentos, Deus sempre orientou o povo. Deus sempre nos orienta, Deus sempre nos conduz. Deus sempre nos alerta. Tem coisas hoje que Deus está falando, alertando, que é lá para frente. Mas se a gente não der ouvidos agora, se a gente não seguir agora, lá na frente, a gente vai ver as consequências. Poxa vida, Deus já tinha falado lá atrás. Alguns até anotam, né? Aquilo que Deus fala e tudo. Deus já tinha falado para nós isso lá atrás, está acontecendo agora. Aí a gente vai se dar conta. Mas aqui estamos diante de eu posso dizer que o maior de todos os pecados. Não é o maior de todos os pecados, não é o pecado da desobediência. O pecado de Adão e Eva, lá atrás, não foi o pecado da desobediência. Foi o que os santos padres da igreja chamam de a rainha de todos os pecados, que nós conhecemos hoje como um dos pecados, os 7 pecados capitais, mas que alguns, São Gregório Magno, inclusive, dizia que ele não pode nem ser considerado um pecado capital, porque ele é mais do que isso. É mais do que isso, que é o pecado de Lúcifer, e que desce, vem o pecado de Adão e Eva, e aí esse pecado ele se alastra até hoje. E isso nos impede de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, que é o pecado da soberba. Esse é o pior dos pecados. E aí hoje a gente vai ver, será que a raiz da nossa desobediência não seria justamente isso? A soberba, que às vezes ela é muito disfarçada, às vezes ela nos engana muito. E a gente vai fazer uma breve reflexão aqui para que a gente faça um exame de consciência hoje e saia daqui livre de qualquer resquício desse pecado em nós, que é o pecado da soberba. Vou explicar o melhor o que é esse pecado da soberba que vai nos ajudar a entender. Porque se a gente se livra desse pecado, nós vamos escutar a Deus e vamos obedecer a Deus. Podemos até em alguns momentos, né, vacilar, não escutamos direito, tal, mas a gente vai saber reconhecer imediatamente que nós não escutamos, que nós desobedecemos e podemos nos voltar para Deus. Mas com o pecado da soberba a gente não consegue. A gente tem essa dificuldade. O pecado de Lúcifer foi esse. Não foi a luxúria. Lúcifer não se prostituía. Talvez não foi a avareza, dinheiro, essas coisas, outros pecados capitais que nós conhecemos, mas a soberba. E aí a soberba fez ele decair. E aí vem para Adão e Eva. O que que a soberba faz? O que que é a soberba? A soberba é aquele pecado que nos faz nos rebelar contra Deus. É aquele pecado que nos faz nos achar iguais a Deus, donos do bem e do mal. É a gente que decide o que é certo, o que é errado, o que eu faço, o que eu não faço, é eu que decido. Por mais que eu tenha as ordens de Deus na minha vida, mas eu é que decido. Então esse é o pecado da soberba. E é o pecado que me faz me achar melhor do que os outros, desprezar os outros. Esse é o pecado. Lá, quando atingiu Adão e Eva foram tentados, por causa desse pecado, a ser conhecedores do bem e do mal. O que significa isso? Eles podiam decidir o que é certo e o que é errado. Esse pecado, ele se alastra, é uma mancha, ele se alastra e faz hoje muitos de nós querer decidir a nossa vida, querer decidir o que é certo e o que é errado,
faz a gente querer se achar igual a Deus, donos da verdade, e nós podemos decidir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Esse pecado faz isso. Ele se alastra em nós. E aí, se nós formos observar, ter um discernimento, a gente vai ver que ele está muito alastrado. E às vezes ele vem de maneira disfarçada. Tem uns padres da igreja que eles diziam assim, eles faziam uma comparação, né? Se você tiver uma carroça, e nessa carroça, naquela época não tinha carro, né? Se você tiver uma carroça, e nessa carroça você colocar tiver colocando vários pecados, você tiver um monte de vício aí, seu, digamos que você é a carroça, eles faziam essa comparação, né? Você é como se fosse essa carroça e tem vários vícios, vários pecados, vários erros ali nessa carroça. Mas se o cocheiro dessa carroça for a soberba, aliás, desculpa, se o cocheiro dessa carroça for a humildade, você tem um monte de pecado, um monte de erros ali, mas se o cocheiro dessa carroça for a humildade, você pode levar essa carroça para o céu. Porque a humildade vai transformar aqueles vícios em virtudes, a humildade vai gerar piedade, a humildade vai gerar arrependimento, e aí você pode ir para o céu com essa carroça. Você pode levar essa carroça para o céu. Agora, se você tem uma carroça e essa carroça está cheia de coisas boas, cheia de virtudes, você faz o bem, você faz isso na igreja, você já fez tantas e tantas coisas boas e tudo mais, se está ali, você jejuma, você vai para a igreja, você está firme ali, se tem nessa carroça todas essas coisas boas, virtudes, mas se o cocheiro dessa carroça for a soberba, você está perdido. Porque por causa do cocheiro, que é a soberba, todas aquelas coisas boas podem ser transformadas em impiedade. Você pode se tornar uma pessoa que, por causa dessas coisas boas, se acha melhor, despreza os outros, como aquele fariseu que estava em oração lá no templo. Senhor, eu te louvo, porque eu devolvo o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou. E aí eu não sou que nem esse publicano. E desprezou o publicano, que mal levantava a cabeça. Tem um texto no Evangelho de Mateus, lembro agora o capítulo, mas você já escutou, que é aquela parábola que Jesus conta dos 2 irmãos. Lembram dos 2 irmãos? Não, é aquela outra dos 2 irmãos que o pai chamou para trabalhar na vinha. Chamou um para trabalhar na vinha, o primeiro disse que não ia, mas foi. Acho que é mais ou menos assim. E o outro que ele chamou disse que ia, mas não foi. Olha só, aí Jesus ele está falando essa parábolazinha num contexto. Qual era o contexto? Era os fariseus que estavam criticando Jesus porque estava com os cobradores de impostos e com as prostitutas. Aí tem 2 pecados aí, cobradores de impostos, pecado da avareza, prostitutas, o pecado capital da luxúria. 2 pecados capitais aí. Aí Jesus vai e diz, nesse contexto, depois que conta a parábola, ele vai e diz assim, que cobradores de impostos e as prostitutas iriam preceder os fariseus no reino dos céus. Eles poderiam chegar no reino dos céus e os fariseus não. Por quê? Qual era o pecado dos fariseus? A soberba. Era pior do que a luxúria e do que a avareza. É o pior dos pecados, que não deixa você escutar a Deus e obedecer. As prostitutas e os cobradores de impostos, eles escutavam a Jesus. E aí eles tinham a possibilidade de, escutando e obedecendo, mudar de vida, gerar o arrependimento e mudar e ir para o céu. Não que eles iam para o reino de Deus daquele jeito, mas porque tinham a humildade de estar aos pés do mestre, escutar o mestre e obedecer o mestre, eles poderiam ir para o céu. Enquanto que aqueles outros poderiam ficar de fora. Por quê? Porque por causa da soberba, não tinha humildade para escutar a mensagem de Jesus, para acolher a mensagem de Jesus e seguir, obedecer a mensagem de Jesus, e poderiam perder. Então, o que nos faz não escutar a Deus, o que nos faz não obedecer a Deus é justamente esse pecado da soberba. É o pior de todos. É o pior. Por isso que vai ter um dia, no juízo final, a palavra diz,
que alguns vão chegar e vão dizer: Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Mas Senhor, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. Olha quantas coisas boas. Expulsar demônios, né? Expulsar o mal, pregar. Quanta coisa boa. Mas não conheço você. Então nós temos que estar muito atentos a isso. E aí, para não deixar com que esse pecado nos domine. Porque às vezes esse pecado, ele vem sobre nós, às vezes sem a gente perceber. Que é um dado, um exemplo para que nós possamos fazer o nosso exame de consciência para saber se está em nós ou não. Lá atrás, o que o pecado da soberba fez com Adão e Eva? Fez com que eles, não só a desobediência, mas primeiro eles começaram a se achar, eles queriam ser conhecedores do bem e do mal. Eles queriam isso para poder decidir e decidir a vida. Coisas bem simples, bem concretas. Às vezes, nós temos uma orientação, por exemplo, de Deus através da nossa igreja, mas a gente quer decidir que aquilo ali não está certo. A gente quer, às vezes, decidir. Não, eu não concordo com isso. A gente quer decidir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Não, não, a igreja está dizendo isso, mas não é bem assim, não. Eu não concordo com isso. Isso é o pecado da soberba alastrada em nós. É o pecado da soberba. Não, fulano fez errado, dia um, pá, tem que morrer. É um CPF que tem que ser cancelado. A gente concorda com a mídia, concorda com a opinião de outros e esquece a palavra de Deus. Aí a gente decide entre a vida e a morte. Não, não, tem que ter pena de morte. Fez isso, tem que ter pena de morte. Pá, mata e pronto, resolve logo. Nós estamos querendo decidir. Isso é pecado de soberba, querer tomar o lugar de Deus. A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, quando você vai ver a amizade de Davi e Jonatas, né? Você vai ver a amizade desses dois, a palavra vai dizer, quando Jonatas, ele fala bem de Davi para Saul, que é para poder, né, aplacar um pouco a ira de Saul e tudo mais, e ele vai e ele fala bem de Davi para Saul e tal. E aí lá nesse contexto ali tem uma parte que fala também no naquele texto de José, José que tinha tudo para poder desprezar os irmãos, né, mas perdoou. E aí ele dizia: "Quem sou eu para falar mal do meu irmão, para julgar?" Porque quando a gente faz isso também é o pecado da soberba alastrado. É o pecado da soberba, que faz a gente julgar o outro, que faz a gente condenar o outro, que faz a gente decidir o que a gente vai fazer com o outro. O pecado da soberba faz isso, infelizmente. E aí a gente deixa de ouvir o ensinamento do Senhor, as máximas, as regras de ouro que Jesus trouxe, o mandamento, aquela máxima, né, aquela regra de ouro, faça aos outros aquilo que você quer que faça para você. O pecado da soberba não deixa a gente viver isso. Sabe por quê? Um exemplo, outro exemplo, bem concreto aqui. Imagina, ninguém está passivo de erro, certo? Todo mundo aqui pode errar, certo? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Todos nós. Imagina, então você errou, vacilou, como coordenador, como ministro em algum ministério, enfim, você errou, você vacilou. Cometeu um pecado grave até, um escândalo, talvez. Você queria que as pessoas te desprezassem por isso, te julgassem, condenassem, ou você queria o perdão e a acolhida das pessoas? Hã? Então faça aos outros aquilo que você queria que fizesse com você. Mas o pecado da soberba às vezes não deixa a gente viver isso. A gente condena, a gente julga porque foi o outro. Mas se fosse você, você queria ser julgado? Queria ser condenado? Queria que as pessoas ficassem falando mal de você por trás? Ninguém queria. Faça aos outros aquilo que você quer que faça para você. Mas só que isso é impossível de viver com esse pecado da soberba alastrado em nós. É impossível. Porque a gente se acha Deus para julgar, para condenar. Nem o próprio Jesus. Aí, como é que a gente vence o pecado da soberba? Primeiro, tem que olhar para Jesus. Tem que olhar, manter os olhos fixos nele. Lê o Evangelho, lê a vida de Jesus. Cuidado para não ler o que está aqui.
Porque às vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente não lê o texto, a gente lê o que já está aqui. Só temos que ter esse cuidado. Tem que ler a vida de Jesus. E aqueles, olha só a diferença, né? Adão e Eva lá atrás, que eram criaturas e quiseram se colocar como deuses. E aí, por causa do pecado da soberba, Jesus vem, sendo Deus, ele é Deus e ele se faz criatura. Olha aí para vencer o pecado da soberba, o que tem que fazer. Olha só a radicalidade de Jesus para vencer o pecado da soberba que foi lá do primeiro Adão. Jesus aqui é o segundo Adão. O primeiro Adão lá, sendo criatura, quis ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não nem usufruiu dessa igualdade com Deus, mas se abaixou, foi a Kenos e se esvaziou, se humilhou ainda mais até a morte e morte de cruz. Então ele faz um caminho totalmente inverso para vencer toda a soberba que havia entrado no mundo lá atrás e que havia se alastrado e que estava em todos os lugares e dentro da religião, inclusive, porque tinha autoridades religiosas que estavam julgando, condenando as pessoas, tomando o lugar de Deus, porque estavam manchados pelo pecado original, o pecado da soberba. E aí, julgando sempre, condenando as pessoas, selecionando quem pode, quem não pode, selecionando esse aqui pode entrar, esse não pode, esse. Então, muitas coisas foram acontecendo. Jesus, ele precisou quebrar tudo isso. Ele precisou viver essa radicalidade, sendo Deus, se fez criatura para poder vencer justamente esse maior de todos os pecados. Quando ele acolhe aquela pecadora ali, que já foi apresentada, julgada e condenada, olha só como Jesus encontra um meio de vencer o pecado da soberba. Ele que tinha, ele, o único que poderia ter autoridade de julgar e condenar, disse: eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar. Ele que poderia fazer, não, ele acolhe aquela mulher que já tinha sido apresentada, já com, na verdade ela foi ali apresentada só para testar Jesus, porque ela já ia ser apedrejada. Mas Jesus consegue vencer com a humildade dele, ele consegue vencer o pecado da soberba. E aí ele faz um gesto de humildade. Ele começa, não escreveu na areia, né? Não estava escrevendo na areia. Que até hoje tem gente que quer saber o que Jesus estava escrevendo, né? Teve uma vez que eu ouvi uma interpretação, Jesus estava escrevendo o pecado de todo mundo ali que estava com as pedras na mão. Rapaz, então haja chão, mano, porque imagina, né? Ah, é um terreno, tinha que ser um terreno muito grande, né? Na verdade, Jesus estava simplesmente fazendo um gesto que era muito comum naquela época. No Antigo Testamento você vai ver isso no livro de Jeremias. Ele estava só passando a mão na areia para passar a mensagem. Qual era a mensagem? Todo mundo é pó e todo mundo vai voltar para o pó. Aí depois ele só complementa: ninguém é melhor do que ninguém. Quem tiver aí, não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí todo mundo vai, ele vence ali a soberba de pessoas que queriam se colocar no lugar de Deus para julgar, para condenar. Pessoas que não estavam escutando a mensagem do Evangelho, a nova mensagem de Jesus, não estavam dando ouvidos para poder seguir, para poder obedecer. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a vencer isso também hoje. Se nós queremos escutar, se nós queremos cumprir esse apelo daquilo que foi inspirado, né, para nós hoje, escutai, fiquem atentos às minhas ordens. Se nós queremos realmente escutar a Deus e ficar atentos, tem que começar por aí. A gente tem que arrancar esse pecado da soberba, que está em todos nós. Está em todos nós. É mancha do pecado original, está em todos nós. E a gente tem que estar o tempo todo se lavando, porque é uma mancha tão ruim que a gente tem que estar o tempo, não é aquelas manchas que é difícil de tirar, que você tem que lavar um monte de vezes e parece que o negócio espalha ainda mais, né? Você parece que está lavando e o negócio está espalhando, né? A soberba é terrível, é terrível. E ela vai de maneiras assim que a gente nem imagina. E aí a gente vai, começa a querer tomar o lugar de Deus, querer tomar decisões para nós, para os outros, querer decidir o que é certo e o que é errado. E a gente às vezes faz isso sabendo que é errado, mas a gente decide fazer o errado e às vezes escondidos a gente faz isso. Ah, ninguém está vendo mesmo, tal, eu decido se eu cometo esse pecado ou não, eu decido se está certo ou não. Não, para mim está certo isso aqui, não tem problema não, e vai, e vai, e vai. Temos que ter muito cuidado, porque isso nos impede de ouvir a Deus. Vai nos fechando ainda mais para ouvir e obedecer a Deus.
E aí, o que Deus quer de nós? Alguém já se perguntou? Alguém já se perguntou? O que Deus quer de mim? Que às vezes a gente se pergunta, questiona, o que Deus quer de mim? Nós já temos aqui muita coisa na Bíblia. Nós já temos muita coisa do que Deus quer de nós. Que às vezes a gente quer que Deus fale para a gente evangelizar lá na África, mas na verdade Deus está pedindo o básico. Viva os mandamentos. Lembra do jovem rico? Vive os mandamentos. Eu quero ir para o céu, quero. Ah, beleza, vive os mandamentos. Básico. Às vezes a gente não consegue obedecer nem o básico. E aí a gente quer que Deus fale para a gente ir evangelizar o mundo. A gente quer escutar Deus falando para a gente evangelizar o mundo, mas na verdade a gente não consegue fazer nem o básico. Viver as promessas do batismo, viver os mandamentos que Deus deixou para nós, que é o básico para a gente viver. Começa por aí. Começa a viver o básico que Deus pede. E aí, mais básico ainda é Jesus que resume os mandamentos, todos eles em dois: amar a Deus e ao próximo. Então, vivamos o básico. Tem Deus para amar e tem o próximo, está bem próximo de nós, para a gente amar. Esse é o básico. Obedecer a Deus nesse básico, aí você vai ver que as outras coisas elas vão vindo em acréscimo. Fecha um pouquinho os teus olhos, aí do jeito que você está, depois a gente vai ficar em pé, mas por enquanto pode ficar sentado mesmo, para nós interiorizarmos um pouco esta reflexão.